Silenciou o telefone já, já, né? Já. Deixa eu ver aqui, já estamos no ar. Deixa-me citá-lo. Ó, eu digo, os espíritos de luz que ajudam a gente, quando é um espírito iluminado, rapidinho já aparece lá. Até a conexão é mais leve. Pronto. Silenciou o telefone já, já. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é domingo, dia 16 de agosto, e nós estamos com um convidado que está estreando conosco aqui. Mais um trabalhador para a família da CESDA, o Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Um bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Meus irmãos, como de costume, vamos aproveitar esse intervalo de minutos que temos antes das 9 horas para ajudar no estudo do Livro dos Espíritos. Olha, abri aqui, saiu lá na questão 274. Relações de além-túmulo. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas, uma hierarquia de poder? Olha o que Kardec pergunta. Há entre elas subordinação e autoridade? Os nossos irmãos nos respondem: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Vamos entender, então. O que é quando Kardec pergunta sobre poder? Todos nós, encarnados, desencarnados, vamos pensar aí um trabalho de desobsessão. Não adianta ficar usando de objetos, amuletos, nada disso. O que é o imperativo? A moral. A moral. Se aquele que está tentando ajudar não tiver uma autoridade moral, e aí a hierarquia que Kardec fala. Quanto mais desenvolvido na moral, maior o poder que esse espírito tem diante do outro. A gente vai lá reportando a Jesus Cristo. Vamos pegar um fato para ilustrar. Jesus Cristo teve diversas pessoas que eram contrárias, que não gostavam da figura de Jesus. Um desses que se tornou famoso por sua fé foi justamente quem? Paulo de Tarso. Nem sempre ele fora daquele jeito. A história dele nos mostra que ele era um perseguidor de Jesus. Mas no momento em que ele esteve frente a frente com Jesus, a moral, a luz do mestre foi tão grande que ele, além de ter mudado, ele ficou cego naquele momento. Ele até de nome ele trocou. Ele era Saulo e mudou completamente a vida. A autoridade moral, as virtudes do mestre eram tão grandes, são tão grandes, que estar à presença dele já era um sinal de luz, de conforto, de amparo, de carinho, de amor. A mesma coisa funciona não só de Jesus para conosco, também de nós para com os outros. É muito fácil a gente falar uma coisa, a boca fala, mas e o coração?
De que o nosso coração está cheio? Fossati, está nas suas mãos. Pode fazer um comentário aí. Você estava lendo aí e eu me lembrei quando Jesus, né, quando foi trazido a Jesus, né, aos apóstolos, né, um jovem estava obsediado ali, né, e aí os apóstolos não conseguiram afastar aquele irmão carente ali, menos evoluído do jovem. E aí, quando chega Jesus, ele afasta. Por quê? Por causa da sua moral, né? Por causa do seu amor, por causa do seu desenvolvimento. A gente vê lá no livro Nosso Lar, lá, do governador lá do Nosso Lar, os espíritos que ajudavam, que coordenavam. O que é? Lá não tem... É pela moral, né? Pela moral que as pessoas respeitam ele. O Chico, professor Eurípides Barçanufo, são respeitados por outras religiões, por outras pessoas que às vezes não são espíritas. Por quê? Pela sua moral. Porque eles vivenciaram o evangelho de Jesus no seu dia a dia, na sua família, dando exemplo, né? Então, eu acredito que o respeito, se quer ser respeitado, é você respeitar o próximo. Você viver a moral de Jesus no nosso dia a dia. E pelo menos tentarmos, né? A gente não é perfeito, não sou perfeito, mas a cada dia, Chico nos fala que a cada dia que eu acordo, é-me dado uma página em branco para me escrever uma nova história. Então, que história que eu estou escrevendo hoje? Você falou aí daqueles costumes de época. Tem uma outra passagem assim, é recheado de passagens para nos com um exemplo de Jesus. Tem aquela passagem das mãos sujas. Ele nos lembra muito bem. Não é a mão, não é o que entra, é aquilo que sai. Você falou em Eurípides. Tem um caso de Eurípides, um acontecimento na vida de Eurípides. Ele também teve os contrários. E numa determinada ocasião, fizeram uma emboscada para matá-lo. E ele recebeu orientação: não vai não, desvia. Eu não vou. Olha a fé. Não, eu vou. Por quê? Porque ele estava acompanhado de Deus. A missão dele, a condição ilibada da moral dele. E ele foi. Passou de frente as pessoas que iriam atentar contra ele, e eles não tiveram. Por quê? Pela moral. Então, a mesma coisa, a gente consegue contaminar os outros pela nossa moral. Meus irmãos, são 9 horas. Vamos dar início ao nosso evangelho desta manhã. Eu os convido para juntos mentalizarmos Deus em nossos corações, em nossas consciências. Humildemente, chegando à tua presença, rogando a Ele, o Pai de amor, de misericórdia, de bondade, que nos permita a condição de trabalharmos em sua seara, que nos permita doarmos de nós as boas energias, as boas vibrações, as nossas preces e orações, e que possamos ser dignos de levar da tua luz, do teu amor, das tuas bênçãos a todos aqueles que estão no sofrimento, na aflição, no desequilíbrio. Sejam eles os carentes, amigos, irmãos, ou aqueles que se nos apresentam como obsessores. Que possamos perdoar e pedir perdão. E assim, rogando
aos céus. A participação dos nossos devotados, amigos de luz, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de aproveitarmos as boas intuições e os bons conselhos. A exemplo do Mestre Jesus, nós vamos, em prece, louvar a Deus através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos com nosso irmão Fabiano Possati, nos falando lá de Uberaba. Fabiano, seja bem-vindo, que a paz e a luz esteja com todos nós, e que possam os irmãos te iluminar neste trabalho de explanar sobre o Evangelho. Fique à vontade. Obrigado a todos, bom dia para aqueles que chegaram agora, que Jesus nos ilumine e nos ampare, que possamos, através dessa leitura, essas vibrações aqui emanadas, possamos todos nós, em um só coração, um só pensamento, acalmar nosso pensamento agora, centralizarmos, e aqui, como o Chico nos afiança, muitas das vezes matar a saudade de Jesus, matar a saudade dos encontros que nós tivemos já com Jesus. Vamos recordar aqui os seus ensinamentos e que essas vibrações emanadas, emitidas por todos nós, sejam levadas àqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldade, no leito de hospitais, creches, orfanatos, asilos, enfim, Senhor, onde seja necessário o seu amor, o seu amparo. E aí foi escolhido o capítulo 6º do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vamos ler aqui para a gente poder refletir um pouco sobre isso, sobre o que Jesus nos traz aqui. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois eu sou o jugo leve, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. São Mateus, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ela ensinada. Esse seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre essa passagem aqui, né? O jugo leve. Então, eu vou falar aqui para vocês o que eu entendo. Cada um tem uma interpretação, né? O que eu interpreto
dessa passagem aqui, para a gente refletir junto. Olha o que ele nos fala. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lá no Livro dos Espíritos, questão 625, é perguntado, é falado para nós, Allan Kardec pergunta qual que é o Espírito que foi nos dado como guia e modelo aqui na humanidade. E aí os Espíritos vêm esclarecer que é Jesus. Então, se ele é nosso guia, que nós usamos o guia como? Quando eu estou perdido, quando eu não sei chegar a um caminho, ou que eu esqueci o caminho, a gente não usa o guia lá, a gente não vai lá no Google Maps, usa aí outros aplicativos aí para nos guiarmos nas ruas aí e chegarmos a um caminho. Então, qual que é o caminho que nós estamos vendo aqui? O caminho a Deus. Como chegar a Deus? Como se transformar em um espírito evoluído, o espírito de luz, não é? Não é isso que o livro dos Espíritos nos fala? Todos nós vamos chegar a espíritos evoluídos. Então, e lá também no livro dos Espíritos vem nos falar que todos aqui nós estamos num processo de evolução, que é lei de progresso, que eu preciso evoluir. É lei, gente. Então, se é lei, eu não posso falar que eu quero, se eu não quero. As leis de Deus não são negociáveis. Então, eu vou evoluir. Ou daqui alguns anos, alguns séculos, alguns milênios, mas eu vou evoluir. Eu preciso evoluir. Então, o que ele nos fala? Vinde a mim, quer dizer, o irmão mais velho, né? Ele vem e fala assim, ó, vem a mim, meus irmãos, porque o meu jugo é leve. O que é o jugo? O jugo que nós aprendemos aqui é aquela canga que põe aquela madeira que é colocada nos bois, né? Para que coloca aquele jugo ali nos bois ali, né? Para quê? Para o boi não sair fora, para não se perder, para cada um não ir para um lado. Ele põe ali assim, aquele jugo, para prender o pessoal ali. Esse é o caminho, ó. Meu jugo é o caminho. Ah, mas então Deus e Jesus, Deus impõe, a gente põe uma canga. Não. O que ele fala? Que o jugo é o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdade. O que é o jugo? A observância da lei. Todas as vezes que a gente se afasta da lei de Deus, a gente não começa a sofrer, não sofre, não tem problemas. O que ele nos fala lá? Perdoai aos vossos irmãos 70 vezes, 7 vezes. E aí, de repente, o irmão fala uma palavra mais ofensiva a nós, ou faz alguma coisa que nos agrada, e eu fico lá remoendo aquela mágoa, fico olhando o irmão atravessado. O que eu vou fazer? Começo a sentir dor no estômago, a minha coluna dói, eu intoxico. Tem um psicólogo aqui de Beraba aqui, que ele fala que quando a gente sente o ódio pelo outro e quer que o outro morra, quer que o outro sinta mal, quer destruir o outro, é a mesma coisa da gente beber veneno e desejar que o outro desencarne. Porque o outro continua caminhando, continua errando, como todos nós, e eu fico lá remoendo aquelas dores, remoendo o que ele fez que ele fez. Não vou mudar o outro, não vou mudar ele. Quem muda cada um é si mesmo, que muda no seu tempo, na sua hora, que aí ele encontra o caminho e segue, desperta-se Jesus, desperta-se a religiosidade para ele, desperta-se o amor para ele, como o nosso irmão citou mais cedo, Paulo, né? Então, e eu vou ficar naquela ali, sentindo dores, desenvolvendo às vezes uma enfermidade no meu corpo. Então, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Ah, é fácil perdoar? Não é fácil, mas é necessário. Nós estamos aqui para aprender. Qual a finalidade da gente reencarnar na Terra? Muitos acreditam que a finalidade aqui é ser feliz, é conseguir tudo,
tudo que eu quero eu consigo, tudo eu tenho de conseguir tudo. A nossa finalidade aqui é a evolução, o desenvolvimento moral e intelectual. E aqui é nos dado o que eu necessito e o que eu preciso. Vamos continuar aqui no Evangelho, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus. Então, foi já a ciência, fizeram um trabalho, acho que foi a o FTM aqui de Uberaba, outras faculdades já estão fazendo esse trabalho, hoje a ciência já comprova que as pessoas que têm uma religião, elas passam pela doença com mais tranquilidade. Que as pessoas que têm uma determinada religião, elas se curam mais rápido. Por quê? Porque tem fé, porque tem aceitação. Por quê? Porque ela faz o caminho até o Cristo. Ela faz a prece, ela se põe em condições, ela recebe a energia. Gente, olha bem, um hospital. Vocês não acreditam que lá não tem espíritos de luz? Ali não tem espíritos trabalhando ali toda hora, 24 horas por dia, amparando os enfermeiros, amparando amparando os médicos na cirurgia, amparando os nossos irmãos que estão no leito de hospitais, entendeu? Então, é nós colocarmos em condições com esses espíritos que estão ali. Eu estou no hospital, então eu coloco em condições. Eu deito, eu respiro, eu peço a Jesus, eu peço a espiritualidade, eu entro em contato com o meu espírito protetor. O que eu vou acontecer? Eu vou ser mais fácil receber as energias. As energias que estão doadas ali para mim, os espíritos que estão ali trabalhando, vai ser mais fácil eles trabalharem no meu perispírito. E aí nós sabemos que a melhora, o que parte? Parte do perispírito para a matéria. E aí a minha matéria vai conseguir superar aquela enfermidade com mais facilidade. Misérias. Quantas pessoas estão aí, têm um mal para comer, você chega lá na casa da pessoa, a pessoa está simples, está alegre, está agradecida a Deus, está sempre com um sorriso nos lábios, você pergunta para ela como é que está, ela, graças a Deus, estou bem. Decepções. Você vê as pessoas, às vezes, as pessoas que têm amor, que têm a aceitação, que têm resignação, elas decepcionam, de repente ela levanta a cabeça, não deu certo dessa vez, mas eu vou tentar melhor, vou fazer melhor. Se não deu certo agora é porque às vezes não tinha de dar certo agora, então eu vou continuar, vou persistir, tenho determinação, se Deus quiser vai dar certo, e ela melhora o processo. Dores físicas, perda de seres amados. Essa semana eu fui a alguns velórios e a gente acaba observando que quando tem uma religião, quando a pessoa acredita na vida após a morte, dói, né? Um ser amado que está partindo, chegou ao final da sua trajetória, né? Dói, você vê a pessoa dolorida, a pessoa chorando, mas a pessoa está ali, compreende que chegou ao final daquela trajetória, que aquele nosso irmão cumpriu o que ele tinha de cumprir aqui na Terra, certo? Agradece e sabe que daqui a um tempo algum vai revê-lo, vai estar com ele novamente, tem a resignação. É isso que vem nos falar aqui, ó, que o Cristo veio nos ensinar aos homens. Confia na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a sua vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe atinge, mitiga o amargor. Então, aquele que não acredita só na vida presente, materialista, aquele que acredita que tem de ser feliz aqui, que tem de aproveitar todo o seu dinheiro,
que tem de aproveitar tudo que ele tem aqui na terra, nós sabemos que tudo isso que nos foi dado é emprestado. Não tem nada nosso aqui. O meu corpo amanhã eu posso desencarnar. O carro, a casa, minha esposa, meus filhos. Amanhã meu filho pode desencarnar mais cedo que eu. Amanhã minha esposa pode desencarnar, meu carro passa por uma dificuldade, aí eu perco o carro, perco casa, perco tudo. Nada aqui é meu, é emprestado. Nós somos aqui fiéis depositários. E ainda seremos cobrados ainda, né? Que Jesus nos falar, o que fizeste da família que eu te dei? O que fizeste dos filhos que eu te emprestei? Será que eu eduquei eles? Será que eu evangelizei meus filhos? Será que eu fui um bom exemplo para meus filhos? Mostrei a eles Jesus, apresentei a eles Deus do ventre, né? Que hoje a gente trabalha nas evangelizações. Deus do ventre, ali é um espírito que está em processo para reencarnatório. Será que eu apresentei a Jesus para ele? Será que eu apresentei para ele novamente, relembrei as leis de Deus? Será que eu sou um bom esposo, um bom filho, um bom pai, um bom chefe, um bom funcionário? Será que eu trabalho bem, cumpro minhas obrigações? Com dinheiro, com salário que foi me dado? Será quanto que eu alivio o frio, a fome, a dor, com o conhecimento que foi me dado? Hoje, a oportunidade que a gente tem de ler, a gente vê muita gente ainda que não tem leitura. A casa que nós trabalhamos lá hoje é feita alfabetização ainda, e ainda tem muitos senhores, senhoras, muitas crianças ainda estão em fase de alfabetização. E aí? Tudo isso que eu leio, todo esse conhecimento que eu tenho, será que eu estou dividindo? Será que eu estou aliviando as dores? E aí Jesus, como esse irmão mais velho, vem nos falar aqui, né? Como que a gente acreditar que aqui é um processo, uma escola, que nós estamos aqui por um tempo, que as dores aqui não são, que as dores, as dificuldades não são eternas, que é um processo de aprendizado. Tudo isso que eu estou passando aqui é um aprendizado. Então, se eu tomei bomba anteriormente, se eu tomei bomba como filho, eu fui um mau filho, eu não respeitei meu pai, minha mãe, eu me dado a oportunidade da reencarnação. Eu volto novamente ali, eu posso voltar como filho, como pai, como irmão, para a gente aprender novamente a amar, exercitar o amor. O que Jesus nos fala? Ó, vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. O que ele fala? Venha a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, que eu vos aliviarei. Por quê? Como assim vai nos aliviar? Ele nos dá força. Quando a gente procura, quando a gente se coloca em condições, todos nós somos aparados. Pedis e obtereis, batei e vai-vos-á, procurareis e encontrareis. Será que nós estamos procurando? Nós acordamos cedo. Antigamente eu acordava cedinho e já ligava a televisão e já colocava no jornal e já começava a assistir as notícias do dia a dia, já começava a inteirar o que está acontecendo, o preço de tal coisa, e acidente, e notícia de desencarne e tal. E aí eu vi uma palestra, o irmão falando que mudou o seu hábito e que ao acordar, faz a sua prece, né, como a gente deve fazer, agradece a Deus, né, por mais um dia, né, que é nos dado, né, mais uma página em branco, como o Chico nos afiança, né, Emmanuel, para a gente escrever uma nova história e começa ali colocar em condições para o dia, como será meu dia? Como será meu dia no trabalho, em casa, nos afazeres do dia? Eu não sei o que me aguarda no dia. Então, se eu levantar
fizer a minha prece, ler o Evangelho, fazer uma meditação. Nós teremos aí uma palestra sobre meditação, hein, gente? Vamos aproveitar, hein? O que é meditar? Ah, meditar é eu parar, silenciar, respirar, colocar em condições, colocar em sintonia com meu anjo da guarda, meu espírito protetor, meus amparadores, respirar, silenciar meu cérebro, começar a minha sintonia fina, começar a exercitar o meu autoconhecimento. Como é que está o meu cérebro? Como é que está o meu cérebro? Está passando muita coisa? Está muito agitado? Como é que está meu coração? O que está vindo no meu cérebro correntemente? A gente sabe que a gente nos conhece pelos nossos pensamentos. Tem um livro, Ação e Reação, onde os nossos irmãos chegam na casa de um determinado irmão lá, e aí um fala, vem, e as duas entidades vieram procurar vingança, e aí eles falam, ó, nós vamos observar o nosso irmão, nós vamos observar o que ele pensa. De acordo com o que ele for recorrente, o pensamento dele, é aquilo, é o calcanhar de Aquiles dele. E então os nossos irmãos chegam e começam a observar. E aí o nosso irmão pensa: nossa, eu tenho de guardar dinheiro. Nossa, eu tenho de ter mais dinheiro. Nossa, o dinheiro aqui eu tenho de guardar ele, eu tenho de proteger meu dinheiro, eu tenho de proteger meus bens, tal. E começa a pensar sobre as coisas materiais, sobre o medo de perder as coisas materiais. E os nossos irmãos falam: ó, é por aí que nós vamos, é por aí que nós vamos. Então, na hora que eu estou refletindo lá, se está doendo, se eu tenho lá uma pontinha lá de dor com o nosso irmão, ah, o fulano de tal falou isso para mim. Então, vamos observar aquele pensamento passando. Vamos observar, vamos, como os nossos irmãos nos afiançam, né? Nos esclarece, os nossos irmãos budistas, que a gente deve refletir, respirar e só observar os pensamentos passando. Muita gente pensa que meditar é não pensar em nada. Não tem como, gente. A gente não consegue pensar em nada. Eu estou aqui, encarnado, estou aqui, meu espírito está em movimento, então eu tenho de me distanciar e observar. Então, através dessa observação, eu vou me conhecer. Eu sei ainda onde está o meu calcanhar de Aquiles, até onde eu consigo chegar, até onde eu não consigo chegar. É esse, até o que eu preciso melhorar. É isso que vem falar aqui do o julgo leve, observância da lei, observância de nós, observância do que o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, a observância do que eu vim aqui fazer na Terra e o que eu estou fazendo dessa oportunidade maravilhosa que eu tenho aqui na Terra. Muitos estão aí passando por dificuldade nas quarentenas, voltaram para casa, estão convívio com a família, e aí onde que a gente começa a exercitar o amor, a caridade? No lar. Primeiro lugar que nós somos recebidos, no lar. Oh, muitas das vezes, aonde que é mais difícil da gente conviver com os membros, às vezes, do lar. Entendeu? Por que que nós estamos voltando para casa? Para poder trabalhar isso, para poder trabalhar esses sentimentos. Nós estávamos no automático, né? A gente levantava correndo, ia para o trabalho, depois do trabalho ia fazer para não sei o quê, mas não sei o quê, voltava para casa, pegava as crianças no colégio, trazia para casa, as crianças chegavam, fazia tarefa, jantava, tomava banho e dormia. E aí, no outro dia de novo. E a gente não conversava com as crianças, a gente não brincava com as crianças, a gente não sentia as crianças, a gente não sei qual que é as tendências que meus filhos têm, o que eu preciso corrigir neles, o que eu preciso exemplificar com meus filhos. É isso que foi nos dado. Ou minha esposa, aqueles que estão, outras pessoas que estão vivendo no meu lar. O que nos traz aqui no final do Evangelho, né? Entretanto, faz depender de sua condição a sua assistência e a felicidade
que promete aos aflitos. Então ele dá uma condição. Que condição é essa? Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E aí a gente fala, nossa, eu amo, né? Mas o que que Jesus nos mostrou aqui? O amor incondicional. Eu amo aquele que me traiu, eu amo aquele que me roubou, eu amo o meu irmão, independente do que ele ter feito. Por quê? Porque o amor tem de ser incondicional. Eu amo, independente se ele vai ressarcir aquilo que eu ajudei, que ele vai falar um obrigado, se ele vai me dar um abraço, se ele vai me dar um sorriso. Eu o amo, porque ele é meu irmão, porque ele é filho de Deus. É esse o amor. No começo, nós somos criados simples e ignorantes. Depois, o que que nós tivemos? Nós tivemos um instinto. E o amor já é o sentimento por excelência. Não é isso que vem nos falar o Evangelho lá? O amor, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Olha só, nós temos um capítulo para falando sobre amar o próximo como a si mesmo. Qual que é a primeira lei de Deus? Não é? Foi trazida lá a Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus vem e complementa. E a seu próximo como a si mesmo. Então, como é que eu amo a Deus sem amar o próximo? Como é que eu amo a Deus sem aceitar o próximo como ele é? Não como eu gostaria que ele fosse, mas como ele é. Ali falho, com as suas falhas, como eu também tenho as falhas. Vamos olhar o lado bom das pessoas, né? E caridade, né? Muitas de nós acredita que caridade é colocar a mão no bolso e ajudar o próximo, né? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 886 vem nos falar que a caridade é benevolência. O que é benevolência? Demonstração de bondade ou boa vontade em relação aos outros. O que mais ele vem nos falar, né? Trouxe uma colinha aqui para a gente não esquecer. Com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, a caridade é benevolente, indulgente e perdão. Então, eu tenho de ter boa vontade para com o outro, indulgente, saber que o outro ali está passando por aquela dificuldade, mas ele vai evoluir também como eu vou evoluir. Vou olhar o lado bom dele, não só o lado ruim, como todos nós temos o lado ainda em aprendizado, em evolução, e perdão das ofensas. Tem lindos casos de Chico Xavier, que conta que Chico, determinada vez, todo dia chegava em casa, cuidava de um cachorro, e esse cachorro foi ficando doente, e Chico já não tinha tanto dinheiro, recebia uma pensão pequenininha, recebia um dinheiro pequenininho lá onde ele trabalhava, e ele gastava o dinheiro comprando remédio com esse cachorro. E aí uma vizinha dele descobriu isso, falou, nossa, coitado do Chico, foi e deu um veneno pro cachorro, sacrificou o cachorro. Chico chegou dos trabalhos, e o cachorro ali, tal, terror, ficou triste um tempo, determinado tempo triste, e um dia Emmanuel aparece para ele e falou, Chico, nós temos de resolver esse negócio aí. Você está com uma mágoa para aquela pessoa, e aí tem uma névoa no seu perispírito aí, no seu chakra coronário, e a gente tem de resolver isso porque está interferindo nos trabalhos. Então, mas como é que eu faço? Então, você vai descobrir que o que a pessoa mais quer, vai comprar e vai dar para ela. Aí Chico vira para Emmanuel e fala, mas eu sou ofendido. Falou, isso é as regras de lei de Deus, é lei de Deus. Então, aí Chico descobriu que ela precisava de uma máquina de costura, e aí foi lá, comprou uma máquina de costura a perder de vista lá, né?
já tinha tanta dívida, coitado, já tinha de sustentar os irmãos, sobrinho, tudo ali junto dele, comprou e deu para ela. Quando ele apresentou a máquina para ela, essa irmã, com toda aquela paixão, aquela vontade de ganhar aquela máquina ali, falou muito obrigado para ele, deu um abraço nele, e do perispírito dela, do chakra coronário dela, partiu uma energia de amor, de luz, e chegou até ele e tirou aquela mágoa dele ali. Então, olha para você ver como é que é a lei divina, porque ela sabe, ela conhece, Deus nos conhece, Deus do início, Deus da criação, sabe o que cada um de nós precisa, o que cada um necessita e aonde que cada um de nós vai chegar. Então, que possamos ter mais fé, mais perseverança, mas a aceitação do que Deus nos dá, do que Deus a oportunidade que Deus nos dá. Porque às vezes a gente reza, pede uma oportunidade para Deus e é dado. E aí a gente fala, nossa Deus, mas não é isso, muito isso que eu queria, não podia ser mais fácil, não podia ser mais ameno, a prova, mas se ele confia em nós, por que nós não vamos confiar? Se é isso que ele nos deu, por que nós não vamos aceitar essa prova? Deus não dá fardos pesados para uns maneiros. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a todos aqueles que estão escutando e que eu possa, assim, poder ter compartilhado com vocês o meu esclarecimento, meu entendimento dessa passagem do Evangelho. O nosso irmão Walter, meu muito obrigado, porque o primeiro beneficiário aqui sou eu, né? Que lê, a gente vai estudar um pouquinho. Sou eu, o primeiro. Você fica depois de mim. Meus irmãos, eu falo que eu sou o primeiro beneficiário porque se tem uma pessoa que eu conheço, sou eu. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso de agarrar essa oportunidade. E não é só eu, não. Todos nós. Jorge Medeiros, nos disse que esta é nossa melhor encarnação. É o nosso momento de maior desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vem numa evolução constante. Este minuto, o meu melhor momento. Para trás, vamos deixar os erros lá atrás. Nós vamos ter que trabalhar isto. Nós vamos ter que pedir a Deus a oportunidade de reparar os erros. Mas não adianta ficar massacrando os erros que a gente já fez, não. Eles estão lá atrás. A gente, Chico, você citou Chico aí muitas vezes, dizia que a gente não pode voltar lá atrás. A gente pode começar e fazer diferente. Entendeu? Fazer tudo novo e diferente. Você citou aí a questão das aflições. Por que a gente tem tanto, a gente sofre tanto? Você falou das pessoas simples. Qual que é a diferença da pessoa simples para nós? É que nós, muitas vezes, depositamos um valor exacerbado nas coisas. E a nossa decepção, ela é proporcional ao valor que a gente atribuiu, que a gente depositou naquelas coisas. Se a gente cria uma devoção ao material, ao dinheiro, ao carro, é lógico que nós sentiremos muito mais a perda. Uma vez, nós fomos numa palestra e o palestrante chegou pedindo desculpa. Quer dizer que deixou o notebook dentro do carro e o notebook sumiu. E ele falou assim, ó, alguém precisava dele mais do que eu. Olha o amadurecimento. Que dê a proporção de valor àquilo ali. Se foi obra de alguém que queria
prejudicar a palestra, não conseguiu. Ele deu a palestra do mesmo jeito. Quando a gente atribui um valor exacerbado às coisas, a gente planta ali um pouquinho da gente. E você foi muito feliz em falar tudo isso. Muito obrigado por trazermos esse esclarecimento. Eu que agradeço. Meus irmãos, é o momento da fluidificação das águas. Vamos nos despojar das nossas máscaras. Vamos vestir da túnica da humildade. Abrir os nossos corações a Deus Pai Todo-Poderoso, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas mazelas, os nossos defeitos, pedindo para que Ele deposite nestas águas, através da fluidificação, os remédios necessários a nos depurarmos, a nos melhorarmos, os remédios para o nosso corpo físico, mas também os remédios para o nosso corpo fluídico, a nossa alma, o nosso espírito. Que possa, Pai, estas águas nos limpar, nos lavar, descortinando os nossos olhos, limpando os nossos corações, trazendo à tona as nossas virtudes, as nossas qualidades morais, ocasionando em nós a verdadeira mudança. E pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos, que esta mesma fluidificação ocorra em todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta oportunidade, este remédio salutar. Que assim seja. Passamos neste momento a segunda parte do nosso culto, do nosso evangelho, de todas as manhãs. É aquele momento em que todos nós temos a oportunidade de praticar a caridade, disponibilizando de nós, de cada um de nós, as nossas boas energias, para que, junto com as bênçãos e a luz do Pai, possamos levar a todos os nossos irmãos que se encontram aflitos, em desequilíbrio, em sofrimento, diante de suas provas, o passe, através de um abraço fraterno, de um sentimento puro, nutrido no amor. Pai, que possamos abraçar aos nossos inimigos, nossos verdadeiros irmãos, a todos os nossos semelhantes, aqueles que nos rogam a assistência da prece, têm seus nomes anotados em nosso caderno, que possamos vibrar em prol da espiritualidade amiga, proprietária deste trabalho, em prol da nossa família, em prol de todos aqueles que estão com seus corações endurecidos, que se afastaram de Deus, perderam a fé, a esperança. Vamos, neste momento, na nossa individualidade, fazer as nossas preces e os nossos agradecimentos, enquanto nós também recebemos o passe.
Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos a todos vocês que pacientemente nos dedicam a sua audiência, as suas vibrações, as suas preces e orações. Ao nosso irmão Fabiano, que nos trouxe a explanação do Evangelho nesta manhã de domingo. Obrigado a todos. Lembrando que o Fabiano mencionou aí, nós temos para esta semana que vem agora 2 palestras. Na quarta, é primo seu, né, Fabiano? O Tiago? Isso, Tiago. O Tiago, primo dele. Mestre. Que... Hã? Meu mestre está me ensinando como meditar, como acalmar, respirar. Estou aprendendo com ele. A oportunidade, não só você, todos nós. Vai compartilhar. Falei para ele, você tem que compartilhar. Então, ele vai trazer dia 19, na quarta-feira, a palestra sobre meditação. Na quinta, nós teremos a Ângela, lá da Bahia, nos falando sobre mediunidade. E nós temos, daqui a pouco, nós vamos publicar aí mais tarde um pouquinho, a agenda da CESDA desta semana. No sábado, eu vou confessar para vocês, a gente já está com a agenda de agosto toda fechada, de setembro está quase toda fechada, são muitos os irmãos que se dispõem a nos ajudar. No sábado seria o dia do Norberto apresentar para nós. Mas a pátria espiritual requisitou a participação dele nos trabalhos do mundo maior. E olha, quem vai nos dar a oportunidade? O Emmanuel de Conquista vai fazer para nós sábado. Meus irmãos, vamos... Possati, se você quiser fazer algum comentário, algum despedir, algum agradecimento, eu já vou encerrar com a prece de São Francisco. Não, só quero agradecer e que possamos todos nós, a cada dia, né, possamos ser um servo de Jesus, aproveitar essa oportunidade, focar na solução e não no problema, né? Que a gente fica focando nos problemas, nas dores, nas aflições, mas o que eu posso fazer? O que eu consigo fazer como filho de Deus? O que eu estou mudando em mim? Quando eu quero mudar o outro, mas eu tenho que mudar em mim. Eu tenho de ser o exemplo. Eu mudo e aquelas pessoas que estão no meu redor vão mudar também. Então, o que eu tenho, como Chico nos afiança, que eu possa, a cada dia, aceitar o outro como ele é e ser um pouquinho melhor a cada dia, entendeu? Então, e agradecer, né? Olha só, quando você me chamou, eu não conhecia professor Eurício Barçanufo. E alguns anos atrás, a Roberta lá do João Azevedo me apresentou o professor Eurício Barçanufo. E aí me levou, a gente vai aí nos encontros de evangelização, me mostrou o livro, e aí olha quanto que a gente tem para aprender. Estava pertinho aqui de mim e eu não sabia, não conhecia esse baluarte do Espiritismo. Olha só, o homem veio aqui, eu tenho para comigo, eu não tenho, ninguém falou nada. Olha para você ver, ele veio antes do Chico. E aí, equilibrou a mediunidade lá da Ana Maria Modesta, entendeu? Equilibrou a mediunidade de quantas pessoas, mudou o padrão aqui do Triângulo Mineiro, certo? Para quê? Para vir Chico e trazer mais de 400 e tantos livros, nos descortinando o plano espiritual, nos mostrando da onde que eu vim, para onde que eu vou e qual a finalidade da gente aqui na Terra. Olha só quanto que é importante a gente ter conhecimento, né? E ele nos afiança que a verdade é o sol, como é que é? O verdadeiro sol da verdade, né? Como é que é?
Esqueci. Então, o conhecimento é tudo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe nada e mais a gente precisa aprender para passar por esses tormentos, essas aflições e evoluir moralmente e intelectualmente. Obrigado a todos e que possamos cada dia estar juntos, mais vezes. É um assunto para uma oportunidade à parte. Você citou que você foi apresentado a Eurípides. Gente, eu moro em Sacramento. Dia 7 de setembro vai completar 18 anos. Mas eu sou Belo Horizontino. Eu morei minha vida toda em Contagem e uma boa parte, até mesmo, eu cheguei aqui em Sacramento católico. Aí vocês perguntam, é por acaso? Não existe por acaso. Eu não estou aqui por acaso. A gente não está por acaso. A gente está no lugar certo, na hora certa, na época certa. É a nossa melhor encarnação. Só lembrei de uma coisa, Possati. Você comentou a respeito do jugo. E você falou, lembrou muito bem, que é a canga. Do outro lado da canga, quem está segurando é Jesus. A gente está atrelado aqui, ó. Mas do outro lado, porque a canga é para cangar, amarrar, equilibrar dois bois, dois animais. Então, eu estou cangado aqui, como diz o outro. Mas quem está suportando do outro lado é ninguém menos Jesus. Gente, lembrando que amanhã nós teremos a participação da Maria Luísa, lá do Centro Bezerra de Menezes, conosco no Evangelho. Vamos, então, em homenagem ao nosso amigo Hamilton, o Papa, né, Fabiano? Isso. Vamos. Gente, o Hamilton é um irmão para mim, tá? A oração de São Francisco para encerrarmos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Fabiano. Gente, lembrando que nós temos um canal no YouTube, CESDA, CESDA, espaço, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Daqui a pouquinho, saindo daqui, eu vou fazer a conversão do vídeo e publico lá. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir por lá. Aqueles que tiverem interesse, me mandem um comentário com o número do telefone. Pode ser no Messenger, para não ficar uma coisa privada. Eu mando o vídeo para vocês. É uma caridade que a gente faz, a divulgação da doutrina, da palavra, do Evangelho. Então, quando a gente manda o vídeo para alguém, a gente está permitindo a ele
uma oportunidade de receber essas mesmas bênçãos que nós acabamos de receber. Um abração, Fabiano. Permaneça aí, por favor, a gente bater um papinho fora do ar, rapidinho. Tá ok. Luzes, meus irmãos.